Peço aos irmãos que abram, por favor, o livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 13. Um Salmo de Davi. Salmo de número 13. Diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã tão agradável na tua presença, junto com o teu povo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cantar estes cânticos de adoração ao teu santo nome. E te pedimos que agora o Senhor, através da tua palavra, fale a cada coração e nos instrua a respeito da necessidade que temos de te buscar em oração. Oramos por isso, Pai, manifestando a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje separando esse dia para a consagração, para nos dedicarmos às orações e com jejum. E o meu objetivo com esta mensagem é de trazer instruções sobre como devemos lidar com a oração. A gente sabe que a oração é muito falada, esse assunto é muito falado nas igrejas, e nós relativamente já temos um certo conhecimento, mas é sempre bom rever nas Escrituras os princípios que devem nos conduzir na experiência da oração. Todos nós já passamos, estamos passando, ou haveremos de passar por crises, por lutas. E eu não me refiro aqui àquelas lutas triviais, aquelas crises e problemas que fazem parte do cotidiano de todos nós. Eu me refiro especialmente àquelas lutas que são grandes demais, diante das quais nós muitas vezes pensamos que não vamos suportar. E as tribulações, elas têm o poder de desencadear, de despertar em nós muitas dúvidas. Dúvidas estas que, se expusermos aos nossos irmãos, talvez vamos escandalizá-los. E nós ficamos muitas vezes no meio das nossas crises, das nossas tribulações, guardando essas dúvidas no nosso próprio coração. E não bastando essas dúvidas inquietantes, perturbadoras, as tribulações que muitas vezes enfrentamos, essas, como eu já me referi, tribulações grandes, difíceis de serem suportadas, elas têm o poder de nos convencer de que são maiores do que a todas aquelas que os nossos irmãos estão passando. Quando passamos por uma crise muito forte, essa crise nos convence que ela é maior do que a de qualquer outro. A gente não para pensar muitas vezes que outros estão vivendo crises muito maiores do que as que estamos atravessando. Também nos convencem de que são intermináveis, e talvez por isso surgem tantas dúvidas como essas que nós vimos aqui na experiência de Davi. Até quando, Senhor? Até quando? Porque elas têm o poder de nos convencer de que são intermináveis, elas nunca vão passar. E talvez, se tivéssemos uma resposta sobre quando essas tribulações passariam ou passarão, nós teríamos na resposta uma experiência de consolo, mesmo sabendo que essas tribulações, essas crises são inevitáveis, mas sabendo qual será o dia do seu fim, certamente todos nós estaríamos passando por essas tribulações com uma experiência de maior resistência, de maior compreensão e até mesmo de consolo. Foi em situações assim que Davi enfrentou dúvidas e fez a seguinte pergunta: até quando? Ele diz isso não só neste Salmo de número 13, mas também no Salmo 6, versos 2 a 4, no Salmo 35, verso 17. Asaf passou por uma experiência semelhante, ele diz isso no Salmo 74, versos 9 ao verso 10.
Asaf insistiu nessa pergunta, nessa dúvida: até quando, Senhor? No Salmo de número 80, verso 4. Etã fez o mesmo no Salmo 89, verso 46. Moisés, em 2 ocasiões nos Salmos, ele se dirige a Deus em oração, dizendo: até quando, Senhor? Como nós lemos no Salmo de número 90, verso 13, ele disse: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Depois ele repete no verso 3 do Salmo de número agora 94, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? E é possível que este Salmo de Davi tenha sido inspirado em pelo menos 3 contextos, ou em um de 3 contextos que Davi atravessou: quando ele foi perseguido por Saul, quando ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, ou quando ele foi acometido por uma grave enfermidade, como nós lemos no Salmo de número 30, que os seus inimigos já estavam cantando vitória contra Davi, e ele passou por uma enfermidade tão grave que ele diz na sua oração que Deus tirou a sua alma da cova. É uma forma dele dizer, como nós dizemos popularmente, né, que nós tiramos o pé da sepultura, ou que nós vimos as portas do céu, né? Então Davi passou por uma grave enfermidade e ele quase veio a morrer. E este salmo dá aqui noções para nós de que ele estava numa situação pelo menos semelhante, como nós lemos no final do verso 3, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E ele fala também da reação dos seus adversários, dos seus inimigos, que tinham a expectativa de que ele fosse morrer naquela situação. Então, eu estou trazendo este salmo porque ele nos traz orientações muito específicas sobre como devemos lidar com a oração. E eu estou dividindo esse salmo em 3 partes. No verso 1, no verso 2, Davi expõe com transparência os seus sentimentos. Ele não esconde aquilo que está inquietando a sua alma diante de Deus, e ele expõe isso na presença de Deus. Depois, nos versos 3 e no verso 4, Davi faz agora um pedido de libertação e termina no versos 5 e 6, afirmando a sua confiança nos propósitos de Deus no meio daquelas tribulações. E eu quero concluir trazendo algumas considerações finais para todos nós. Então, em primeiro lugar, aqui onde lemos no verso 1 e no verso 2, Davi expondo com transparência os seus sentimentos na oração. Este salmo, ele inicia com 4 perguntas retóricas pelas quais Davi se dirigiu a Deus em oração com os seguintes sentimentos. Em primeiro lugar, no verso 1, ele disse: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Qual é o sentimento que Davi está expondo na sua oração diante de Deus? Que Deus esqueceu de si. Então ele se dirige a Deus expondo com transparência esse sentimento de ter sido esquecido por Deus. Quantos de nós aqui, no meio das nossas crises e tribulações, não somos perturbados por esta consciência de que Deus nos abandonou, de que Deus se esqueceu de nós? E Davi, ele ousa dizer na sua oração: o Senhor está se esquecendo de mim? Tudo bem, mas até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai deixar de socorrer-me no momento da minha crise, da minha tribulação? A segunda pergunta que ele faz, ainda no verso 1, é esta: até quando ocultarás de mim o rosto? Davi estava sofrendo não apenas o sentimento de esquecimento da parte de Deus, mas ele também estava sofrendo o sentimento de ter sido desprezado por Deus. Por isso ele está dizendo: até quando o Senhor vai virar o rosto? O Senhor vai ignorar a minha luta? O Senhor vai ignorar a minha tribulação? Vai ignorar a minha situação, agora trazendo para o nosso contexto, minha situação de desemprego, a minha crise familiar, a minha enfermidade, as dívidas que eu não consigo terminar de pagar? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim, Senhor? Até quando o Senhor vai virar para mim o seu rosto? São sentimentos altamente transparentes. E ele não tenta criar palavras bonitas na sua oração, ele não fica procurando um discurso para que pudesse impressionar Deus. Não, ele, diante de Deus, ele rasga o seu coração, entre aspas, e expõe o que está nele, sem qualquer tipo de censura com as suas palavras. A terceira pergunta que ele faz agora se encontra no verso 2. Ele disse: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia?
Ele diz no verso 1, ele expõe o sentimento de ter sido esquecido por Deus, desprezado por Deus. Agora ele revela na sua oração um sentimento de ansiedade, Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? É uma luta interior muito grande, que tira muitas vezes o nosso sono, que altera a nossa capacidade de lidar com os nossos relacionamentos de forma pacífica. Estamos muitas vezes irados por conta de uma perturbação na alma, ou demasiadamente entristecidos e desanimados, porque há dentro de nós, muitas vezes, assim como aconteceu no coração de Davi, esse sentimento de que de forma interminável nós estaremos sendo perturbados a cada dia na nossa própria alma. E esta é uma resposta da alma de Davi em meio às adversidades que ele estava atravessando. E o quarto sentimento que ele expõe aqui no verso 2, final do verso 2, continuando a mesma pergunta: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando eles crescerão sobre mim? O sentimento que Davi expõe aqui é um sentimento de humilhação. Não tem nada mais humilhante do que ver os seus adversários rindo de você no momento do seu fracasso. Não tem nada mais humilhante quando você sofre algum prejuízo e alguém ainda faz uma piada naquele momento tão difícil que você está atravessando. Não há nada mais humilhante do que você, além de estar numa grave crise existencial, ter pessoas rindo e fazendo festa com o seu sofrimento. E Davi estava vivendo essa experiência, por isso ele está dizendo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja, nos versos 1 e verso 2, ele expõe nessas 4 perguntas, pelo menos 4 sentimentos: o sentimento de ter sido esquecido por Deus, o sentimento de ter sido desprezado por Deus, um sentimento de ansiedade e um sentimento também de humilhação. E a oração foi o meio pelo qual Davi encontrou refúgio para essa alma tão aflita, expondo com sinceridade os seus sentimentos diante do Senhor. Ele não expôs isso, o Salmo não indica, a outras pessoas, mas ele expôs aquele que tinha e tem o poder para trazer respostas ao seu próprio coração. Ele se dirige a Deus, sabendo que somente Deus pode ouvi-lo, sem censurar as suas palavras, sem zombar dos seus sentimentos, sem menosprezar a sua experiência. E ele recorre a Deus em oração, em primeiro lugar, expondo os seus sentimentos. Ele não questionou a causa das suas tribulações, mas se angustiou por não ter sabido quanto tempo duraria todas essas tribulações. Por isso ele repete 4 vezes: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele enfatizou essa dúvida porque estava aflito por este sentimento e essa experiência de que a tribulação pela qual estava atravessando parecia ser interminável. Davi estava se sentindo ignorado, basicamente, e esquecido por Deus. Estava numa verdadeira luta interior, tentando controlar seus sentimentos e pensamentos mais ofensivos. Muitos de nós não temos a coragem que Davi teve de se dirigir a Deus assim: até quando, Senhor? Como se Deus estivesse, de fato, o tratando como ele está se sentindo. Ele sofreu por antecedência, como a maioria de nós, em meio às dúvidas e dificuldades, como se fosse viver todos os dias naquela situação angustiante, e como se Deus o havia abandonado sozinho, deixado no meio dos seus inimigos para ser morto e ser humilhado. Então, vamos agora para os versos 3 e verso 4, onde no meio dessas dúvidas todas, que ele se expõe de uma forma tão transparente diante de Deus. Nos versos 3 e 4 nós vemos agora Davi fazendo pedidos. Ele pede a Deus. Ele não apenas se expõe, mas ele também manifesta a sua expectativa de ter a sua oração atendida. Apesar daqueles sentimentos, Davi apelou a Deus, fazendo 3 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido que ele fez ao Senhor, no verso 3, foi: atenta para mim, dê atenção para mim. Deus estava dando atenção para ele. Só que Davi, ele precisava apenas ter convicção disso, de que Deus estava. Veja, o problema, muitas vezes,
Na verdade, o problema nunca está com Deus, o problema sempre está conosco. Nós, quando estamos atravessando dias difíceis, como essa pandemia que parece que nunca vai terminar, essa expectativa de vacina, uma hora a gente acha que vai ser no final do ano, outra hora a gente acha que é em janeiro, outra hora a gente acha que é no final do semestre, e já tem gente falando que vai durar pelo menos uns 2 anos. E no meio dessa crise pandêmica, deste vírus, muitos perderam empregos, empresários se endividaram absurdamente, outros estão até hoje, desde o mês de março, enclausurados nas suas casas, sofrendo a angústia de não poder se relacionar como antes, não poder produzir como antes, não poder realizar os seus projetos como antes. As escolas fechadas com aulas online, a preparação para as provas e concursos ficou prejudicada durante todo este tempo. A gente fica perguntando: até quando, Senhor? Até quando vamos passar por isso? Talvez esta seja a sua pergunta. E no meio das dúvidas, Davi faz um pedido a Deus: Senhor, dê atenção para mim, olhe para mim, Senhor. Não que Deus estava sendo desatento, omisso, deixando Davi, o seu servo, sozinho. Mas Davi precisava apenas ter a convicção de que de fato Deus estava olhando para a sua aflição. Davi precisava disso. Senhor, me ajude a perceber que o Senhor, no meio dessas densas trevas, está atento à minha aflição. Davi faz esse pedido. E como que ele poderia ter convicção disso? Ainda, agora no verso 4, ele diz assim: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Desculpa, meus irmãos, no verso 3 ainda, ele diz: responde-me, Senhor, Deus meu, responde-me. Davi faz o pedido: Senhor, atenta para a minha aflição. E como que ele vai perceber de que Deus estava atento à sua aflição? Se Deus respondesse à sua oração, se a sua situação fosse mudada, aí ele ia perceber que Deus estava com ele, aí ele ia perceber que Deus estava atento à sua aflição. E ele continua dizendo: ilumina-me os olhos. Ele disse: ilumina-me os olhos, com o sentido de que Deus lhe dê sabedoria ou perspectiva divina sobre a sua necessidade. Nós não podemos evitar as grandes crises e tribulações da nossa vida, e no meio delas precisamos de poucas coisas. Primeiro, entendermos qual é o propósito de Deus com todas estas situações. Segundo, compreendendo qual é a resposta de Deus para as nossas tribulações, atravessarmos essas tribulações com perseverança, sem nunca vacilarmos na nossa confiança ao Senhor. E Davi está pedindo a Deus para que atente para a sua necessidade. Como? Mudando a sua situação, dizendo: responde-me, Senhor, e também pedindo a Deus discernimento sobre o que estava acontecendo com ele. Ilumina-me os olhos, ilumina-me os olhos. E as razões seguem agora no final ainda do verso, no verso 4. Essas são as razões que ele apresenta, no final do verso 3 e também no verso 4. Ele disse assim: para que eu não durma o sono da morte. Nós podemos ter fracassos temporais, uma perda de emprego, uma redução da nossa renda, uma dificuldade familiar, mas Davi está apelando a Deus para que ele não tenha um fracasso definitivo em face dos seus inimigos, para que eu não durma o sono da morte. Verso 3, essas são as razões, ele teme morrer. A segunda razão que ele apresenta agora no verso 4, para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele. Ele pede para que Deus o livre da morte, ele pede que Deus o livre do fracasso, e por fim no verso 4 ele diz: e não se regozijem os meus adversários. Ele não quer que os seus adversários regozijem diante da sua tribulação, diante da sua aflição. Então, as razões que ele apresenta aqui para o Senhor é que Deus o livre da morte, é que Deus
o livre do fracasso e não permita também que os seus inimigos façam festa por causa da sua situação. Em terceiro lugar e último, nos versos 5 e no verso 6, ele faz no meio de todas essas situações afirmações de confiança nos propósitos de Deus. Se você observar bem, o Salmo começa no verso 1, no verso 2, com dúvidas, mas ele termina no verso 5 e o verso 6, fazendo afirmações de confiança. Crente passa por dúvidas, mas elas não podem ter o poder de roubar deles a confiança. E Davi demonstra isso na sua oração. Apesar das dúvidas inquietantes quanto às suas lutas, Davi nunca demonstrou incertezas quanto ao caráter moral e quanto à fidelidade de Deus. Pelo contrário, demonstrou que sua relação com Deus era íntima, por isso sólida o suficiente para ser sincero nas suas orações, expressando com verdade cada um dos seus sentimentos. De modo algum deixou de confiar em Deus, como nós lemos aqui no verso 5. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele começa com dúvidas, mas ele não perde a convicção de quem é o Senhor e o que Deus está fazendo a favor dele. Foi no meio de grandes lutas que Davi afirmou no verso 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Porque na vida cristã, crentes verdadeiros passam por crises, e essas crises não têm poder de tirar a sua convicção e a sua fé, muito embora elas tenham poder de roubar de nós a paz circunstancial, essa que é resultado do nosso controle. Quando nós conseguimos controlar a família, controlar as finanças, controlar o emprego, controlar as relações, nós desfrutamos de relativa paz. Contudo, todas essas circunstâncias, elas estão vulneráveis a serem mudadas a qualquer momento. E quando as tribulações vêm, elas têm o poder de nos tirar a paz. Não vamos ser aqui hipócritas e afirmarmos que crente não passa por lutas, porque passa sim por lutas. Aliás, nesta madrugada recebi a mensagem de um pastor, amigo nosso, que perdeu seu filho para o câncer em Brasília. Pastor muito conhecido nosso. E agora mesmo na liturgia, nas minhas orações, estava me lembrando dele em oração e da família. Momentos como esses, nós nos sentimos abalados, nós choramos e fazemos perguntas: até quando, Senhor? Crentes passam por lutas, e essas lutas têm o poder de roubar a paz circunstancial, mas nunca têm o poder de roubar a fé dos nossos corações. Até a mensagem que ele enviou, mensagem um pouco longa, ele fala com gratidão a Deus, citando o Apocalipse capítulo 21. A gratidão a Deus, o cuidado de Deus para com seu filho, que já não está mais no meio da família, está com o Senhor, e ele agradece a Deus. Nós passamos por lutas, mas nós não perdemos a noção de quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. Não foi em vão que Davi disse no verso 5, regozija-se, confio na tua graça, e regozije-se o meu coração na tua salvação. Por isso, o compromisso dele é: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, muito bem. Os inimigos de Davi estavam confiantes que aqueles eram os últimos dias da sua vida, mas estavam completamente enganados. Davi estava certo que logo a sua oração seria respondida, porque conhecia o Senhor e sabia que nunca seria exposto ao vexame diante de Israel. Por isso resolveu se alegrar e cantar ao Senhor pela salvação. Ele antecipou completamente o fim de sua longa espera. Ele não sabe até quando as lutas, não sabia até quando aquelas lutas durariam, mas ele termina esse salmo dizendo: do tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi sabia que Deus estava agindo na sua vida no meio daquelas tribulações, que Deus estava cumprindo os seus propósitos, muitos dos quais não compreendia plenamente. Por isso ele está dizendo: Deus, até quando? Até quando? Eu quero terminar, meus irmãos, lendo o livro de Romanos, capítulo 5, versos 3 ao verso 5, que diz assim, o apóstolo Paulo:
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. 3 questões importantes que eu quero chamar a atenção dos irmãos diante daquilo que nós acabamos de ler da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando orar, expresse com transparência os seus sentimentos. Não tente esconder de Deus o que diante dos seus olhos não pode ser escondido. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as circunstâncias da sua vida, Deus conhece cada um dos seus segredos. Então, quando orar, confie